Seja muito bem-vinda ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada para descomplicar suas finanças, sair das dívidas e construir sua reserva. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Mota e o tema de hoje é: tenho bons ganhos, mas não consigo organizar as minhas finanças. Será que isso está acontecendo com você? E desde já, eu já aviso que esse conteúdo não é só para quem tem bons ganhos. Se você acha que você não tem bons ganhos, fica aqui comigo, porque vai ter muita informação para você aqui também. Ok? Você sabia que é um mito achar que desorganização financeira é um problema de pessoas de baixa renda? Seja bem-vinda, Lu. Existem pessoas que são ricas com R$2.000 e existem pessoas que são pobres com R$20.000 por mês. Nossa, Sheila, como que isso acontece? Sim, é possível notar quanto a cultura do consumismo, o endividamento, também atinge pessoas com nível de instrução alta, com salários acima da média. Então, é um erro você pensar que apenas porque você acha que você ganha pouco, é que você possui dificuldades financeiras. Os problemas com dívidas, os problemas com desorganização financeira, os problemas de pessoas que não possuem reserva financeira, esses problemas, eles não respeitam nível social, não importa se tem faculdade, se não tem faculdade, se fala línguas, se não fala línguas, eles não respeitam nível intelectual. Intelectual, quando eu digo, é em relação a tudo, com excesso da educação financeira. E uma classe média forte e próspera, ela é fundamental para o sucesso e o desenvolvimento de qualquer economia. E grande parte da classe média está financeiramente vulnerável. Não consegue lidar com gastos inesperados, não consegue lidar com aumento de salário, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, não consegue lidar com quedas repentinas em suas rendas, e está cada dia mais endividada. Sheila, e por que isso acontece? A pessoa ganha bem e continua cada dia mais endividada, cada dia menos com uma vida financeira estável? É contraditório, mas você vai ver que não é. E é sobre o porquê isso acontece que eu vou falar no conteúdo de hoje. Então, fica comigo aqui até o final, ok? Para você que está aqui no Instagram, clica no aviãozinho e manda para 5 amigos, 5 amigas, para chamar eles para virem almoçar conosco. Tudo bem? Antes de eu falar o porquê que isso acontece, o porquê que finanças não tem nada a ver, na maioria dos casos, com o valor que você ganha, não tem nada a ver com o dinheiro. Tem, mas não tem. Mas, normalmente, o problema maior está na educação, no conhecimento. E aí, quando eu falo que não está ligado ao problema, não está ligado ao dinheiro, por quê? Porque, na maioria dos casos, como você não tem o conhecimento, você não sabe usar das estratégias, das ações para alavancar isso. Ok? Antes de eu explicar tudo isso, eu quero te falar sobre o que é a classe média. Quem está enquadrado na classe média? Normalmente, o IBGE, ele tem como base o salário mínimo, tá? A classe média hoje compreende mais ou menos a classe B, que está nos ganhos entre 10 a 20 salários aí, mais ou menos, de 10 a 20 salários. E a classe C, na média, entre 4 e 10 salários mínimos. Ok? E aí, o que acontece? O nosso dinheiro
ele perdeu muito valor. No Brasil, a classe média, ela é de aproximadamente 44% da população. Olha só, 44% da população tem ganhos médios da classe média, da classe B, de 10 a 20 salários. Em países desenvolvidos, como a Noruega, a França, o Japão, a classe média passa de 60%, chega em alguns países até 70% da população. Ok? Mas se você acha que você ganha pouco, isso aqui não deve acontecer. Eu estou trazendo esse conteúdo focando nas pessoas que têm bons ganhos, mas ele também é para você que acha que ganha pouco, e é com você que eu quero falar um momentinho aqui, porque eu já vi pessoas, e isso pode estar acontecendo com você, que veem conteúdos e usam isso como desculpas para não alavancar suas finanças, para não revolucionar suas finanças. Seja bem-vinda, Silvia. E aí o que acontece? Acontece que você pode achar que você ganha pouco, e aí você querer ficar na sua zona de conforto, porque você está ouvindo o que eu estou dizendo nesse conteúdo hoje. O que eu estou dizendo? Que muitas pessoas que têm bons ganhos não conseguem administrar suas finanças, e que normalmente isso não tem nada a ver com dinheiro. E aí você está vendo isso, e aí o que você pode estar pensando? E eu trago isso para que você mude a chavinha, para que você saia da caixa, ok? Você pode achar, Sheila, então, eu não ganho muito bem, eu ganho pouco, e aí eu estou percebendo que as pessoas que ganham muito também não conseguem controlar suas finanças, também não conseguem ter uma vida financeira equilibrada. Então, eu vou ficar aqui no meu lugarzinho, vou ficar aqui na minha caixinha, não vou correr atrás de ganhar muito bem, não, porque não vai fazer diferença, ok? Isso é mentalidade de gente pobre. E quando eu digo pobre, é no sentido geral da coisa, não é só financeiro, ok? Então, não pense dessa forma. Você precisa ir em busca de conhecimento. Então, bora revolucionar suas finanças, sim. Bora alavancar, bora aumentar os seus ganhos, ok? Você precisa crescer os seus ganhos, você precisa acreditar e saber que você pode ganhar mais e muito, mas que você precisa aprender, precisa se educar financeiramente. Não assuma isso como desculpa de quem não precisa crescer nos seus ganhos. Tudo bem? Minha mãe sempre dizia, quem não administra 1.000, não consegue administrar 10.000. E é por isso que existem tantas pessoas aqui no Brasil que ganham muito bem, acima da média, classe B até classe A, mas que não possuem uma vida financeira bacana, não possuem reserva financeira, não possuem segurança para o seu futuro. Por quê? Porque falta conhecimento, porque falta educação. É o que eu sempre digo, educação financeira não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com planilhas, tem a ver com comportamentos e escolhas. Então, se você está aqui e você acha que você ganha pouco, esse conteúdo é para você. Se você está aqui e você acha que você ganha bem, esse conteúdo também é para você. Ok? E olha só como é contraditório. Você trabalha, você faz hora extra. Eu conheço pessoas que ficam anos sem tirar férias. Eu não sei se esse é o seu caso. E olha só, você gasta todo o seu tempo do mês trabalhando, depois você troca o seu tempo das suas férias em troca de dinheiro, você troca as suas férias por dinheiro, porque normalmente quem não tira férias é visando a parte financeira.
Você não vai tirar férias para você potencializar os seus ganhos. E você ainda continua endividada. Olha só como é contraditório. Você continua rasgando o seu dinheiro. Você trabalha 160 horas no mês, gasta o seu tempo para ganhar dinheiro, para gerar dinheiro, né? Gerar, porque ganhar ninguém ganha dinheiro, porque ganhado é uma coisa que vem de graça. E você continua rasgando o seu dinheiro. E no final do mês você não sabe para onde esse dinheiro foi. Ok? Então precisa mudar a chavinha, precisa sair da caixa. Seja bem-vindo, Moá. Entende que está aqui. Primeiro tem que mudar aqui, para depois mudar o bolso. Primeiro ser, depois ter, é o que eu sempre falo. O jogo do dinheiro, ele é um jogo mental, emocional e estratégico. Não adianta você ter um pilar só. Você precisa ter 3. Os 3 é igual uma cadeira. A cadeira precisa de 4 pés para ficar em pé. E você precisa dos 3, do tripé, para você ter uma vida financeira bacana. Sheila, mas eu não sei nem por onde começar. Sheila, mas eu não tenho nada para cortar no meu orçamento. Essa já é manjada, tá? Quando eu saí do CLT e eu comecei a trabalhar por conta, ter o meu próprio negócio, eu sempre conto aqui. Eu sou prova viva desse conteúdo que eu trago para você aqui. Por quê? Porque eu alavanquei as minhas finanças na época, comecei a duplicar os meus ganhos trabalhando por conta, comprei o meu apartamento, meu primeiro apartamento sozinha na época. Eu falo sozinha porque eu tive imóveis anteriormente, bens, mas eu não tinha comprado sozinha, né? Comprei com pessoas que eu me relacionava. E eu era desorganizada financeiramente. Olha só como é. Eu alavanquei as finanças e eu atrasava a parcela do meu apartamento, eu andava com o carro com a documentação atrasada, era uma bagunça só. Hoje eu fico pensando, o que eu fiz com o meu dinheiro? E eu não ganhava mal. Eu era solteira, eu sou solteira, mas eu não tinha uma casa, né? Hoje eu tenho a minha casa, eu assumo a minha casa. Eu sou a provedora da minha casa. Mas naquela época eu morava com a minha mãe, eu não tinha despesas que uma casa exige, eu só tinha o meu carro. Então, eu gastava com combustível, com seguro do carro e o resto. Pagava meu apartamento quando pagava, quando não atrasava. Então, você precisa tirar esse mito da sua cabeça, esse mito que o sistema coloca na nossa mente, de que problema financeiro se resolve com mais dinheiro. E isso é um mito, isso não é verdade. Eu sempre dou um exemplo e que possivelmente você já tenha, ou você passou por isso, ou você viu alguém próximo a você passar. Como que funciona? Uma pessoa que está endividada, que está com problema financeiro, que tem alguma dívida, pede emprestado um dinheiro para algum familiar, para fazer a quitação dessa dívida, quita a dívida, e daqui 6 meses, no máximo 1 ano aí, num período curto, você vê essa pessoa endividada novamente. Será que você já passou por isso? Será que você já viu esse exemplo acontecer próximo a você? E isso é um exemplo claro de que problema financeiro não se resolve com dinheiro, porque se resolvesse, depois dessa pessoa ter quitado a sua dívida, ela não entraria mais na dívida. Mas está aqui. Lembra? Você precisa cuidar, você precisa trabalhar o seu estratégico, o seu emocional, jogo do dinheiro, emocional, mental e estratégico.
emoção, mente e estratégia. Ok? Eu trouxe aqui algumas formas erradas de você superar esse obstáculo, de você ganhar bem, ter bons ganhos e não conseguir se organizar. E você vai entender por que isso acontece, tá? Eu sei que você não sabe por onde começar, e quando você não sabe por onde começar, normalmente você não começa nunca, e aí você procrastina. Isso é da mente, a procrastinação. E se você não começar, você nunca vai aprender. Você nunca vai revolucionar suas finanças. Ok? E você se autossabota. A sua mente dispara um gatilho e onde você se autossabota, onde você se engana, onde você acredita em algumas mentirinhas que a sua mente te conta e você não consegue avançar. Aí você não faz o seu retrato financeiro porque você acha que não serve para você. Aí você não acompanha os seus gastos mensais porque você acha que você ganha pouco e que não vai resolver para você. Você não sabe para onde o seu dinheiro está indo. E aí você acha que você não precisa melhorar, porque para você não vai funcionar. E eu estou aqui para te dizer, funciona para qualquer pessoa. Funciona para você que está disposta a aprender, funciona para você que está disposta a colocar em prática o que precisa ser feito. E eu estou aqui para te dizer que eu acredito em você, porque assim como eu estudei, me especializei e mudei todas as estratégias da minha vida, e mais importante ainda do que mudar as estratégias, foi ter mudado a chavinha. Foi ter conseguido enxergar que eu precisava de propósitos para o meu dinheiro, que eu precisava de motivos, que eu precisava aprender a usar o meu dinheiro e não mais gastar. E eu já falei muito sobre isso, sobre a diferença do usar e do gastar. Ok? Então vamos lá. Pegue o caneta, pegue o papel, anota tudo que eu trago aqui para depois você poder olhar tudo de novo, revisar o conteúdo, e quando você escreve, você acaba aprendendo mais. Qual é o jeito errado que a maioria das pessoas que tem bons ganhos, e se você não tem, você fica aqui comigo, porque lá daqui a um tempo você vai ter, essa é a sua meta, crescer os seus ganhos. Então, qual que é o jeito errado que as pessoas costumam fazer em suas finanças, que ganham bem? Aumentar o custo de vida a cada dia. Então, o que acontece? Isso é chamada de corrida dos ratos. Por que corrida dos ratos? O ratinho, ele corre em círculo, né? Ele corre naquela gaiolinha e ele fica correndo atrás do rato. Como que funciona na maioria dos casos, e isso pode estar acontecendo com você? Você, por exemplo, vou dar um exemplo de um valor irrisório aqui, tá? Vou dar um exemplo qualquer. Vamos supor que você ganha 3 mil reais por mês, tá? E aí, você tem lá o seu custo de vida baseado nesses 3 mil reais. E aí, o que acontece? Você recebe uma promoção, ou no seu trabalho, ou você começa a gerar renda extra, igual aconteceu comigo, tá? Se coloca à disposição para fazer um plano B, para aumentar sua entrada de dinheiro, e aí você consegue, por exemplo, uma renda extra de 2 mil reais. Então, olha só, seus ganhos que eram 3 mil, agora passou a ser 5 mil reais, ok? O que acontece na maioria das vezes com você? Você vai lá e você aumenta o seu custo de vida, ajusta o seu custo de vida, que era de 3 mil para 5 mil. Então, olha só como o jogo é mental. Dispara um gatilho na sua mente de que agora você precisa
buscar algo na qual você gaste esses R$ 2.000 a mais que você está ganhando. Então, você vai lá e aí você busca um carro novo para você completar os seus gastos desses 2.000 a mais que está entrando. Aí você vai lá e faz um financiamento, você troca de carro. Aí você vai lá e vende o seu apartamento e compra um apartamento maior. E olha só, tudo isso aumenta o seu custo de vida. Você faz parcelas novas de financiamento. E é isso o que isso gera? Um carro novo vai te gerar um aumento no seu IPVA, vai te gerar um aumento no seu seguro do seu carro. Você troca de apartamento, aumenta o custo de vida, aumenta as parcelas, as despesas, as dívidas. Esse apartamento novo vai te gerar um IPTU mais caro, ele vai te gerar um condomínio mais caro. E aí, normalmente, você fica nessa corrida dos ratos, correndo atrás do rabo, toda vez que você recebe um aumento, que você consegue gerar uma entrada de dinheiro maior, você vai lá e aumenta o seu custo de vida. E aí fica nessa corrida dos ratos, aumentando, aumenta os ganhos, aumenta os gastos, aumenta os ganhos, aumenta os gastos, aumenta os ganhos, aumenta os gastos, correndo atrás do rabo. E aí você nunca tem uma reserva financeira. Você nunca pensa no seu futuro. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui abaixo, que as pessoas que têm bons ganhos sofrem na hora de se aposentar. Então, você precisa aprender a ter um custo de vida equilibrado. Não estou dizendo que você não tem que ter uma vida boa, digna, dentro dos seus termos, né? Porque cada um tem uma visão de vida digna, do que é importante para cada um. Mas você precisa analisar essa corrida dos ratos que você está. Você precisa sair dessa corrida dos ratos. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ok? Segundo ponto que acontece, que é um erro, que normalmente as pessoas que ganham bem possuem e fazem e pecam. Você tem bons ganhos e você acha que o seu dinheiro não vai acabar nunca. Olha só. E aí, o que acontece aqui? Várias coisas acontecem. Você pode ter algum imprevisto, no caso, se você tiver negócios, no seu negócio, e os seus rendimentos caírem. Então, você precisa estar preparado para isso. Que é aquele negócio, o futuro a Deus pertence. Né? É muito mais cômodo você pensar somente no seu presente e deixar o futuro na mão de Deus. É claro que Deus, essa força maior, e aí quando eu falo Deus, é aquilo que você acredita, né? Nos ajuda, mas você precisa fazer a sua parte. Então, esse é um erro. Outro ponto que entra aqui, que o dinheiro não vai acabar, é quando você se aposenta. E aí entra o INSS, que é o que eu chamo de isso nunca será suficiente. Então, para você que tem bons ganhos, essas pessoas que têm bons ganhos são as que mais sofrem quando se aposentam. Você imagina uma pessoa, por exemplo, que tem hoje um ganho de 10 a 20 mil reais por mês. E aí, se você está enquadrado nisso, você tem um estilo de vida relativamente alto. Porque eu já sei que quanto mais ganha, mais gasta. E aí você está acostumada a frequentar alguns tipos de lugares. E aí, quando você se aposentar lá na frente, você depender do INSS, se é que até lá ele vai existir, porque eu não sei também. E aí você tem um teto para você se aposentar. E aí imagina você que
que ganha 10 mil, que está acostumado a uma vida de 10 a 20 mil reais, e lá na frente você ganhar 5, 6 apenas. Você vai ter que ajustar totalmente a sua vida. E muitas pessoas sofrem, passam a vida inteira com bons ganhos e acham que isso vai ser para a vida toda. E aí, lá na frente, quando se aposenta, não é. E ela passou a vida inteira e não pensou sequer em um plano de aposentadoria. Gastou tudo que ganhava, tinha bons carros, bons apartamentos, e agora, quando se aposentar? O que vai acontecer? Vai ter que vender tudo e diminuir tudo. Diminuir o apartamento, diminuir o IPVA do carro, diminuir o seguro do carro. Porque aí lá na frente, e você pode até pensar, Sheila, vai demorar tanto, mas vai chegar. Aí você vai ter gastos com remédio, você vai ter gastos com o seu convênio médico que vai ser maior. Por isso que a maioria das pessoas não tem convênio médico. Depende do SUS. E aí entra uma pergunta, é isso que você quer para sua vida? Então, principalmente para você que tem bons ganhos, você precisa fazer um pé de meia. Você precisa ter reserva. Vou falar sobre isso também. Tá? Ou você vai viver eternamente endividada. E quando você se aposentar, você vai ter que continuar trabalhando para gerar essa diferença de rendimento. Olha só como isso é grave. Ou você vai depender dos seus filhos, dos seus familiares para te ajudarem. Certo? Outro erro que entra aqui em você achar que o seu dinheiro não vai acabar nunca é que, normalmente, principalmente no CLT, isso acontece. Você é CLT, aí você tem um bom emprego, onde você tem bons ganhos, e aí você é mandado embora. Essa recolocação na qual você vai buscar, ela pode não vir com os mesmos ganhos que você tinha antes. Olha só. Então, você ganha, às vezes, 10 mil, e na hora de você se recolocar, você vai ganhar 7, 6. E aí é um pega para capar, né? E aí é uma loucura para reduzir o seu custo de vida. Olha só. Você tem que ter uma visão a longo prazo, não é só o hoje. A educação financeira, ela entra na vida das pessoas para equilibrar o hoje com o futuro. E nós não aprendemos a pensar no futuro, nós aprendemos a pensar só no hoje. Por isso que eu revoluciono a finanças, por isso que eu falo muito de virar chavinha, de sair da caixa. Por quê? Porque o meu propósito aqui é fazer com que você pense diferente da maioria. É fazer com que você saia da caixinha que o sistema te coloca, te aprisiona. Ok? Para que você tenha resultados diferentes dessas pessoas também. Sheila, mas qual que é o jeito certo, então, de fazer? Aí eu trouxe alguns pontos aqui e anota se você tiver com papel e caneta. Primeiro ponto, você precisa planejar e limitar os seus gastos. Porque não é porque você tem bons ganhos que você pode gastar sem ter controle. Então, você precisa ter o seu retrato financeiro, o seu orçamento financeiro, você tem que ter lá as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis, você precisa saber o seu custo essencial. O que é custo essencial, Sheila? O seu custo de vida apenas com as despesas essenciais ou obrigatórias, como você quiser chamar, que são aquelas despesas nas quais você não consegue viver sem. Você não consegue sobreviver. A sua moradia, a sua água, a sua luz, o seu convênio, a sua alimentação, o seu mercado do mês. Você precisa colocar um limite, uma meta para os seus gastos variáveis. O que são gastos variáveis, Sheila?
a sua meta de lazer, a sua meta das suas despesas pessoais, que é o que eu sempre falo que você precisa ter, a sua meta para você comprar sua roupa, para você fazer um tratamento estético, e eu não sei o que você gosta de fazer, o que você vai fazer com esse dinheiro, que é a sua recompensa do seu mês pelo seu trabalho. Você precisa ter, ok? Você precisa ter a sua meta do Pague-se Primeiro, que é a sua meta do seu dízimo financeiro, que é a sua meta que vai garantir o seu futuro para você construir a sua reserva financeira e depois entrar em outro patamar, que é o da multiplicação. Certo? Então, primeiro ponto, você precisa planejar e limitar os seus gastos, independente se você ganha bem ou não. Ok? Segundo ponto, você precisa aprender a sair da corrida dos ratos. Você precisa mudar a chavinha para que, quando você receber um aumento, para que você, quando você conseguir gerar mais entradas de dinheiro, você não tenha esse gatilho do gastar. Ah, eu recebi um aumento, então eu vou trocar de apartamento. Ah, eu gerei uma renda extra, então eu vou trocar de carro. Você tem que parar de aumentar o seu custo de vida toda vez que os seus ganhos aumentam. E como que você faz isso? Você tem que ter um propósito para o seu dinheiro, além de gastar. Analise o que é prioridade para você de verdade, para sua família. Você precisa ter metas de longo prazo, de médio prazo. Como que você vai querer estar daqui 5 anos? Como você vai querer estar daqui 10 anos? Porque passa rápido demais. E aí lá na frente você vai querer ter começado isso hoje. Quais as suas metas de lazer, de viagem com a sua família? A vida não é só ter bens, não é só o ter, porque a gente aprende a associar, a vida financeira boa, a ver uma pessoa de sucesso aos bens. Então, você vê uma pessoa na internet, um amigo que tem um carro importado, que mora bem, num lugar luxuoso, e você associa isso à prosperidade financeira. E, na verdade, às vezes a pessoa está cheia de boletos, cheia de problemas, endividadas. Olha só, não é o ter, é o ser. Muda a chavinha. E aí você vê pessoas, às vezes, andando com um carro mais básico, tendo uma vida melhor, mais feliz, conseguindo usar o dinheiro de uma forma que deixe ela mais feliz, com viagem, com restaurante, dando um pouco melhor para os filhos. Isso aconteceu comigo já, desse paradigma do carro. Eu já ouvi de pessoas próximas, será que você está bem mesmo financeiramente? Será que esse seu negócio está dando resultado? Porque você está andando de carro básico aí, já tem alguns anos. Olha só. E eu nunca liguei para isso, eu sabia onde eu queria chegar. Todas as coisas que eu faço na minha vida em relação a carros, a bens, sempre são pensadas estrategicamente, depois que eu me eduquei financeiramente. O que faz o seu coração cantar? Porque às vezes você está tão nessa corrida dos ratos que você não para pensar. Você vai seguindo a manada, e a manada faz o quê? Não, troca de carro, compra carro zero, troca de apartamento. A manada faz você querer crescer apenas o ter, só os bens, porque é o que as pessoas valorizam. E aí você esquece do seu ser. Você esquece daquilo que faz o seu coração feliz de verdade. E nem sempre o que faz o seu coração feliz de verdade é ter uma parcela imensa de um apartamento imenso.
ou de ter um carro de luxo que come todo o seu dinheiro mensalmente com IPVA, com seguro. Mas você não consegue, às vezes, parar e pensar. Sai da corrida dos ratos e pense e analisa. Ok? Terceiro ponto que eu trouxe aqui. Se você tem bons ganhos, você consegue construir a sua reserva financeira mais rápido. E é o que deveria acontecer. Porque se você tem bons ganhos, você consegue viver bem, mas você consegue guardar mais também do que a maioria das pessoas. Você consegue ter um dízimo financeiro, uma meta do pague-se primeiro maior. E construir a sua reserva financeira é o primeiro investimento que eu ensino a fazer. A reserva financeira, ela pode ser usada, sim, para alguma emergência, para algum imprevisto, ela serve como respaldo para você se sentir mais importante, ela serve para que você esteja com a sua energia melhor, para você trabalhar, para você arriscar algum novo negócio, porque você sabe que tem lá, olha só. Mas ela também serve para oportunidades, para algo que você pode investir, comprar e revender, eu não sei. E a falta da reserva financeira é uma das coisas que estão fazendo as pessoas sofrerem por estresse financeiro. Uma é o controle, a outra é ter a reserva. Por quê? Porque a maioria são dependentes 100% de um salário ou de um negócio. Então, você perde seu emprego, no outro mês você não tem dinheiro para comer. E um monte de dívida para cair, para pagar. E aí o seu negócio cai, o rendimento, o faturamento, e no outro mês você já está endividado. Por quê? Porque você tem um custo de vida no topo do que você ganha. E se você ainda não for registrado, você não tem fundo de garantia, você não tem seguro-desemprego. Tem mais dependência ainda do negócio. E se você tem um negócio e você não tem capital de giro, não tem... Porque quem tem um negócio, quem empreende, precisa de reserva pessoal e precisa de reserva do negócio. Independente se você tem empresa aberta ou não. O seu negócio precisa de reserva também. Principalmente se você tem custos fixos. Olha só a importância da reserva financeira. Olha todos os benefícios que a reserva financeira traz e todos os malefícios que a ausência da reserva financeira traz. Por quê? Porque se você não se mover pelo amor, o que é o amor, Sheila? Você se mover pelos objetivos, pelos pontos positivos que a educação financeira te traz. Se você não conseguir se mover pelo amor, você precisa se mover pela dor. O que é a dor? É tudo de negativo que você tem na sua vida por falta da educação financeira. Ou por falta da reserva. Esses são os dois tipos de sentimentos que fazem com que você se mova, que faz com que você... fazem com que você saia da sua zona de conforto. Ou é pelo amor, ou é pela dor. Por qual dos dois você vai se mover? E não tem nada de errado se mover pelo amor ou pela dor. Seja bem-vinda, Maria. Tem de errado você não se mover, você não buscar. Ok? Então, outro ponto que as pessoas que possuem ganhos bons e para você que também não possui, é fazer a reserva financeira. E aí, se você ficar doente, se você sofrer um acidente, se você perder 100% dos seus ganhos, se você ficar desempregada, quantos meses você sobrevive? Seja bem-vinda, Vanessa.
Quantos meses você sobrevive com o dinheiro que você tem guardado? Sem precisar depender de outras pessoas. Então, faça a sua meta do pague-se primeiro. Separe um valor maior para você que tem bons ganhos, para você se pagar primeiro. A primeira meta é chegar a 10%. Mas eu já cheguei a guardar 50% dos meus ganhos. Por quê? Porque eu aprendi a alavancar as minhas finanças, a gerar mais dinheiro, mas continuar em um custo de vida menor. Entende? Outro ponto que eu trouxe aqui. Você que tem bons ganhos, você tem maiores possibilidades de realizar os seus sonhos. E quando eu falo de sonhos, sonhos reais, aquilo que te faz feliz. Sai da caixa, para de seguir a manada e vê o que é importante para você. E por que isso não acontece com muitas pessoas? Por falta de educação financeira, falta de controlar o dinheiro e não deixar o dinheiro te controlar. Se você soubesse o poder que a educação financeira tem, você não perderia mais nem um minuto da sua vida sem ela. E você já imaginou você passar a sua vida inteira, você deu o seu melhor, você trabalhou muito, você conseguiu melhorar os seus ganhos, e aí chega no final da vida, você olha para trás e você se pergunta, o que eu fiz? O que eu fiz com o meu dinheiro? Olha quantos sonhos eu tinha para realizar e eu não realizei. Isso está acontecendo com muitas pessoas. E aí não dá mais tempo. A melhor hora para você iniciar a sua educação financeira e colocar isso em prática é hoje. Não importa a situação na qual você está passando, não importa quantos anos você tem, é hoje. Ok? Coloca aqui para mim nos comentários, hashtag sai da caixa. É hoje. É hoje. Anota aí no seu caderno bem grande. É hoje. Espero do fundo do meu coração que você consiga colocar tudo isso que você viu aqui nesse conteúdo em prática. E se você tiver alguma dúvida, as redes sociais estão aí para a gente conversar, para a gente trocar ideias. Coloca aqui para mim nos comentários o que você achou desse conteúdo. Dá um like aqui no conteúdo, compartilha com as pessoas que precisam dessas informações. Seja bem-vindo, Fernando. Eu estou aqui todas as terças e quintas, às 12h12, com muito conteúdo de finanças, com o nosso programa Revolucionando, e eu te espero no próximo conteúdo. Um grande beijo, fica com Deus.